Salve, gente. Bom dia. Hoje saí aqui pra caminhar de manhã. Difícil, muito difícil ultimamente. E era algo que era muito comum pra mim, né? Hoje eu não tô fazendo mais isso. Mas o assunto hoje é diferente. Tava pensando sobre a vida cristã, né? A vida com Deus e tudo mais. E quantas vezes a gente pensa que estar próximo de Deus é sempre estar muito na igreja, muito junto com o corpo, e tem que estar, é necessário, lógico, mas como se isso fosse a base, né? Como se a base fosse só isso, na verdade. Porém, a gente vê que a vida, na verdade, em geral, ela se resume em saber estar dos dois jeitos, sabe? Em comunhão com outras pessoas e sozinho, em comunhão consigo, sabe? Saber ficar sozinho. E hoje eu tava pensando, né, sobre isso. Vou abrir a câmera. Não deu. E hoje eu tava pensando sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente tem uma facilidade em ter, tipo, as coisas como base, sabe? E ainda mais numa vida com Deus. Então a gente vê, tipo, pessoas que, lógico que eu não vou diminuir a dor delas, mas pessoas que elas perderam a esposa, ou foram traídas pela esposa, né? Ou os pais se divorciaram. E isso levou a elas morarem na rua, estarem em situação de dependência, né, química. E nisso, tipo, a gente vê o que era a base, né? O que realmente era a base. Porque assim, nenhuma frustração é possível ou tem o poder, né, de derrubar uma pessoa. A não ser que essa frustração seja no fundamento da pessoa. E isso é muito louco, porque são coisas que Deus dá, sabe? Deus dá família, Deus dá emprego, Deus dá negócios, Deus dá, sabe? Só que aí tem vezes que nós colocamos a nossa base nisso, nessas coisas que Deus coloca pra gente, que Deus nos dá, que Deus nos direciona. Até mesmo ministério. E isso é muito comum. O ministério é muito mais comum das pessoas colocarem uma base de tipo, nossa, estou sendo aceito por Deus porque eu fiz tal coisa. E hoje, e a mesma coisa também, o contrário, nossa, não estou sendo aceito por Deus porque eu estou fazendo menos, sabe? Quando na verdade o que vai definir ser aceito por Deus já foi definido na cruz. E o que vai definir a nossa intimidade com Deus só se define através de oração, através de entrar no quarto, fechar a porta e orar, falar com o Pai, ter relacionamento com Ele. O que vai definir da gente estar dentro de um corpo é somente estar em relacionamento com o corpo, com pessoas que fazem parte de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, que são o corpo de Cristo. E às vezes a gente vem pensar, eu sou a casa, eu sou o corpo de Cristo, como se Deus se dividisse em Joaquim e Jerônimo, sei lá. E não, Deus não se divide, entende? Deus é um só. Ele não se divide em pessoas, mas ele é tão grande que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, acessam ao mesmo Deus.
sabe? Não estou falando, lógico, pessoas que seguem religiões diferentes, mas ou que todos os caminhos levam a Deus. Muito pelo contrário, só tem um caminho que leva a Deus: Cristo. Ele é o caminho. E aí a gente vê uma vida totalmente baseada nele, onde eu estou sim muito feliz, muito contente com a minha esposa, com os meus negócios, com a minha família, com o corpo, né, com a igreja que eu participo. E só que essas coisas não são minha base. Então, quando essas coisas quebram, elas não me entristecem. Elas não me deixam cair, entende? Elas não me deixam falhar. Elas não têm poder suficiente de me fazer falhar, ou de fazer com que eu desista da vida, ou desista de qualquer outra coisa, ou desista até mesmo de Deus, sabe? Porque Deus dá as coisas, é a nossa responsabilidade manter. Deus direciona a nossa vida, é nossa responsabilidade a gente caminhar nessa direção. Deus dá a base pra gente, que é Ele mesmo. Só que nós que devemos, sabe, cavar fundo na areia até chegar nas rochas e firmar essa base, sabe, e continuar cavando e cavando. E aí Cristo vai e fala, muito louco isso, que ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu assemelho ao homem que edificou sua casa na areia. Veio a chuva, veio o vento, desceu a água e a casa caiu. Aí ele vai e fala: ao homem que ouve minhas palavras e as pratica, eu assemelho aquele homem que cavou na areia e firmou sua casa nas pedras. Muito louco. E aí, nisso, ele diz: desceu a água, veio o vento, veio chuva e não caiu. Então é muito louco isso, né? Muito louco isso. Quando o nosso firmamento está em Deus, vem chuva. Vem chuva, vem água, vem vento, continua vindo tudo. Mas a diferença é que a gente não cai, cara. A diferença é que a gente tem pra onde ir, a gente tem pra onde chorar, a gente tem pra onde entregar, sabe? Aquela dor. A gente tem pra onde fugir. E aí a gente não foge pra comida, que vai fazer a gente ficar grande, gordo, e no final quebrar nossa autoestima. Ou a gente foge, ou então a gente também não vai fugir pra né? Porque nunca vai ser a solução. Nunca vai ser a solução. A gente também não foge para uma vida promíscua, aonde a gente fica vivendo, sabe? Vivendo como se fôssemos, sei lá, só seguindo nosso instinto. E no final também quebra.
Porque aí você se entrega, principalmente as mulheres. Vocês se entregam seu corpo, confiam. Algo que nem vocês pagaram um preço pra ter. Um corpo, sabe? E aí vocês vão e entregam isso e não são valorizadas. Os homens também não são valorizados. Lógico que para homem é muito mais tranquilo. E aí nisso passa aí dos 18 para os 28 anos, os 38, chega nos 38, aí até mesmo nos 28, aí já é difícil arranjar um relacionamento sério, alguém que realmente te valorize, porque não foi para onde você caminhou, não foi para onde você direcionou a sua vida. A mesma coisa um homem se entrega sexualmente para outras pessoas, se entrega e vai se machucando. Quando pensa que vai dar certo, não dá. Quando pensa que as coisas irão pra frente por um caminho que não tem base, o que acontece? Cai de novo. E não adianta, cara. Quanto mais a gente anda, deixa eu ver aqui. Quanto mais a gente anda na direção errada, a gente nunca vai estar na direção certa. Nunca. E aí a gente tem que refletir sobre como está indo a nossa vida. Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que as decisões que eu estou fazendo são certas? As decisões em vida são certas? As decisões de uma vida longa, uma vida saudável emocionalmente, uma vida saudável financeiramente, uma vida saudável emocionalmente. Será que tudo que eu estou plantando tá sendo nisso? Ou é só para prazer momentâneo? Uma coisa para agora? Que no final não vai dar em nada. Ou se der, vai dar em algo tipo muito quebrado, que precisa de muito esforço para uma coisa simples. E essa é minha reflexão hoje sobre a vida cristã. Como que ela em vida, tirando o eterno, que é o mais importante, sem contar, né? Não é nem tirando, sem contar o eterno, que é o mais importante. Cara, buscando um casamento, avaliando, sabe, as pessoas, buscando uma vida de boa, sem pressa, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, sem pressa, seja inteligente, seja diligente, não faça as coisas apressado, sabe? Faça as coisas com cabeça. E aí, com o tempo, vai pegar velocidade. É igual uma pessoa que começa a correr, começa com o hábito de correr. Não adianta ela tentar correr 5 quilômetros em 20 minutos. Mas só se ela correr 1 quilômetro, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. E aí quando ela tem o hábito de resistir à corrida, de ter uma resistência, aí ela aumenta a velocidade. Porque não adianta. Vai gastar, o seu corpo vai quebrar, entende? Então não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa em relacionamento. Não adianta ter pressa em ganhar dinheiro. Esse é o pior.
Não sei, tá competindo com relacionamento também. Porque em relacionamento a gente não pode estar mais apaixonado pelo romance do que pela pessoa. Porque quando a gente está apaixonado pelo romance, nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. E se não acontece do nosso jeito, nós não vemos amor no outro. Nós achamos que o outro não nos ama, perdão. Achamos que o outro não nos ama, ou que ele não nos valoriza, ou ela não nos valoriza. E aí tudo fica chato, tudo fica pesado. Quando na verdade a gente deve olhar a forma como que o outro ama. Se o outro está num dia bom ou não tá, se a outra está num dia bom ou não tá. Então, não tenha pressa em saber nada. Se desenvolva a todo momento. Ande todo momento. Quando puder, corra. De resto, não dá pra correr, ande. Só não para. Só não para. E a vida cristã é isso. É simples. É caminhar. É entender que a base de tudo é Deus. Que nele serão desenvolvidas todas as áreas da nossa vida. E o mais louco disso é que pra gente fazer aquilo que Deus quer, pra gente fazer aquilo que Deus quer, de pregar o Evangelho, desenvolver a nossa vida para a pregação do Evangelho, através das nossas ações, através da nossa boca. Nós vemos até mesmo o que Paulo chama de o ministério da reconciliação de filhos. Então, quando a gente está bem, não tem como não tratar os outros bem. Quando a gente não está ofendido com qualquer coisinha, ou está em posição de defesa por qualquer coisa, a gente não tem vontade de brigar, de discutir. Não tem vontade de nada. Nada negativo. A gente tá bem. A gente só quer zelar a nossa paz, sabe? Agora, quando a gente tá mal, como que eu vou pregar boas novas se eu estou mal? Como que eu vou levar libertação se eu tô mal? Como que eu vou levar? Pera aí. Pronto. Como que eu vou levar libertação se eu tô mal? Se eu não tô liberto? Como que eu vou levar paz se eu não tenho paz? Como que eu vou pregar uma vida onde o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo? E eu trato meu corpo como que não é. Como qualquer coisa, e eu como qualquer lixo. Como que eu vou pregar sobre uma vida eterna, sobre um sacrifício que foi pago e que eu não preciso pagar? A única coisa que eu preciso é ouvir a voz do meu pastor e seguir a voz. Essa é a única coisa que eu preciso. Quando eu não sigo,
Como que eu vou pregar sobre perdão e eu não perdoo? Como que eu vou falar pros outros, cara? Deixa isso daí pra lá. Quando eu sou reativo, quando minha vida se baseia em ser reativo, em se falar vai levar. Como? Como? E aí você vê que o desenvolvimento começa primeiro em nós, que a leitura da palavra começa primeiro na gente. E aí sim, cara, a gente tem todo embasamento de falar, mano, irmão, você tá falhando nisso, cara. Sabe, você tá perdendo uma parte muito boa. Muito boa. Em vida. E eu não quero que você perca depois da vida, cara. Entende? Só que às vezes nós perdemos o foco. E o nosso foco vira outro. Vira orar para ser bem abençoado, para ter carro, para ter casa, para ter família. E aí Deus vira um meio, ele não vira a base mais. Quando na verdade tudo está realizado dentro dele. A morte de Cristo, sabe, o sacrifício dele. Isso daqui, cara, ó. A misericórdia dele. A misericórdia dele. Ele nos deu vida, cara. E uma vida pra gente viver em abundância. Sabe? Abundância de vida. Uma vida que a gente quer viver. Sabe? E não é uma vida dos outros, sabe? A vida dos outros. É a nossa vida. É entender que não quero viver a vida do Thiago Finch. Não quero. Não quero viver a vida de uma pessoa que tá em situação de rua. Não quero. Eu quero viver a minha vida, cara. A minha vida. Uma coisa é, pô, eu ter a mesma condição financeira do Thiago Finch. Mas ainda é minha vida. Não quero viver a vida do Thiago Finch. Viu como é fácil a gente olhar e falar, putz, eu não quero viver a vida do Thiago Finch. Aí a gente pensa, cara, o cara não quer ter dinheiro. Dinheiro não é vida, cara. A vida é vida. Pergunta pra uma pessoa que tá passando por químio se dinheiro é vida. Pergunta pra uma pessoa que gastou, sei lá, 20 mil, 30 mil, 100 mil reais numa cirurgia ou em medicamento, ou 1 milhão de reais em medicamento, e ainda assim não desenvolveu, não teve solução. Entende? Vida é vida, cara. Vida é vida. Dinheiro não é vida. Sabe? Saúde física não é vida. Saúde física não é vida. Bens financeiros, bens, sabe, casas, carros, não é vida. É muito bom ter. É muito bom ter. Vai te dar, cara, uma base econômica. Calma lá. Muito boa. Mas não é vida. Porque se isso daí é a base da nossa existência, cara,
nossa existência é muito fracassada. Se o dinheiro, se o casamento, se os nossos filhos, se os nossos pais, se as coisas que passam são a base da nossa existência, cara. Desculpa, mas a nossa vida é uma vida bem... Desculpa a palavra, mas bem merda mesmo. Porque um dia seus pais vão embora. Não vão voltar. Um dia pode ser que sua esposa vá embora. Ou por divórcio. Espero que não, lógico. Ou então o que eu espero, que é a vida. Você vai estar bem velho. Um dos dois vai embora. Ou você ou sua esposa. Seus filhos vão casar, vão ter a família deles. Tudo que você tem vai ficar. Então nada é seu. Nada é seu. Nada é o que você pode agarrar e levar pra sempre, cara. Nada que é temporário você leva pra sempre. Só que olha a loucura de Cristo. Nós já estamos vivendo uma vida eterna. A nossa vida já é eterna. Do momento que saímos da barriga da nossa mãe, que começou a eternidade. E aí eu te pergunto, se nossa vida é eterna e tudo que não é eterno vai ficar, cara, o que é melhor? Tá pega. Ixi, vou voltar por aqui. O que é melhor? Se firmar em coisas eternas ou se firmar em coisas temporárias? Porque assim, se a gente se firmar em coisa eterna e a nossa vida é eterna, a gente consegue levar. Agora aquilo que não é eterno e a gente se firmar no que não é eterno, a gente não consegue levar. Cristo é eterno. Deus é eterno. Salvação é eterna. Reinar com Cristo, caraca, que louco, é eterno. Reinar com Cristo é eterno. Responsabilidade é eterna. E aí eu pergunto novamente, como que está sendo a nossa vida, sabe? Onde estão as nossas bases, onde estão os nossos fundamentos, naquilo que Deus disse ou naquilo que Deus deu? Naquilo que temos ou que está ao nosso lado e tem validade, ou naquilo que não temos, mas nos tem. Qual? Cristo, cara. Cristo é a base. Nele temos vida. Nele temos direção, nele temos propósito. Somente em Deus, cara. Porque tudo isso daqui vai passar. Céu. Tá até mais ou menos para São Paulo. Terra passarão. Tudo passará, cara. Tudo passará. Mas o que não passa
são as palavras dele. São as coisas que ele fala. Por isso a gente tem que saber, cara, aonde nós vamos firmar as nossas bases. Aonde a gente vai firmar o nosso casamento. A nossa esposa ou em Cristo. Aonde nós vamos firmar a nossa paternidade. Nos nossos filhos ou em Cristo. Onde vamos firmar a nossa vida econômica, no nosso emprego, nos nossos negócios ou em Cristo. O que é mais inteligente, cara? Firmar as nossas bases das coisas temporárias nas coisas eternas ou firmar as coisas eternas, as nossas bases, em coisas temporárias. Entende? É igual um cachorrinho levar o dono para passear. Se a gente firma as nossas bases nas coisas materiais, nas coisas que passam. E isso eu não tô falando pra você não ter uma vida em conexão com as coisas. Devemos ter. Devemos sim nos frustrar, sabe? Quando perdemos coisas. Quando pessoas se afastam. Quando a vida bate. Podemos sim nos frustrar. Só que essa frustração não pode levar o mais importante. Cristo. 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 É isso, gente. Siga eu aí.